4 não é a menciona igreja a palavra hoje. igreja, né? Isso. Ok. Mas o que menciona desse momento da grande tribulação, não tem como ir contra falar que não é a igreja. Por exemplo, a gente tem vários temas aqui, classificações, características de crentes, desses salvos, que estão pregando. Primeiro, já estão pregando, estão evangelizando, estão falando do testemunho de Jesus. Por que não são igreja? Em Apocalipse 7, no verso 4, fala que eles são lavados no sangue do Cordeiro. Por que não são igreja? No Apocalipse 5, 9, fala que eles são comprados com o sangue do Cordeiro. Por que eles não são igreja? Tem pessoas com o nome escrito no livro da vida, porque essas que vão rejeitar o número da besta. Então mostra que tem pessoas que vão rejeitar o número da besta e tem pessoas com o nome escrito no livro da vida, porque eles não foram arrebatados, porque eles não são igreja. Você vai ver isso aí em Apocalipse 13, 8, no 17, 8. Testemunhas de Jesus, tem diversos. Santos, a gente tem 15 vezes mencionado santos. Fiéis a Jesus, perseverantes, obedientes aos mandamentos de Deus, que venceram a besta, participarão da primeira ressurreição de salvos, em Apocalipse 20, no verso 4 ao 6. Tem a multidão incontável de salvos de todas as ações. No Apocalipse 7, do 9 ao 14, a gente vê isso. Se esses têm todas essas características, daí vem a pergunta, pastor: o que falta? Qual característica precisa para eles serem chamados de igreja? O que está faltando aqui para esse povo, com essa classificação, ser chamado de igreja? Até porque existe um detalhe, né? A igreja não é mencionada, mas no Novo Testamento, não são em todos os livros, em todas as cartas, que a palavra igreja é mencionada. Em 27 livros e cartas do Novo Testamento, tem 10 que não mencionam a palavra igreja. E a que mais menciona a palavra igreja é de 1 Coríntios, que menciona 21 vezes, que fala da comunidade cristã, que é a igreja. No segundo lugar ali, quem mais fala igreja seria Atos, que mostra 20 vezes a palavra igreja, porque menciona o quê? A construção da igreja, a igreja crescendo e sendo evangelizada, sendo expandida. E o terceiro livro que fala mais palavra igreja no Novo Testamento é Apocalipse, com 19 vezes. E Evangelho tem Marcos, que não fala igreja, Lucas, João. Você acredita que João não menciona a palavra igreja? E não está falando de igreja ali? Então, volta a pergunta. Se esses aqui, que apesar de não estar falando o nome igreja, tem classificações tão lindas como santos, perseverantes, obedientes aos mandamentos do Senhor, testemunhas de Jesus, tem um nome escrito no livro da vida, comprados com o sangue do Cordeiro. O que falta para eles serem chamados de igreja? Os 3 anjos pregando na grande tribulação é prova da ausência da igreja, a parte 2 do debate. Comigo, pastor Jamierson de Oliveira, evangelista Johnny Kusk, que trouxe uma série de textos aqui. Pastor Jamierson, é o seguinte, segundo o irmão Johnny, a igreja está na grande tribulação, dá para provar que ela está ou dá para provar que ela não estará? Eu volto um pouquinho no meu argumento do programa anterior, da primeira parte. Eu reconheço que por si só, anjos pregando não exclui a presença da igreja. Não tem um problema com isso. O ponto é que me parece mais lógico, me parece mais bíblico perceber a ausência da igreja a partir do capítulo 4 do Apocalipse até o capítulo de número 19, quando ela vem com Cristo. Então, assim, e agora essa missão extraordinária. Eu citei no primeiro programa 2 outras criptonitas, né? O Johnny deu risada aí. A segunda criptonita são as 144 mil selados, judeus selados. E a segunda criptonita são as 2 testemunhas. Então veja só, o problema, pastor, quando o pré-tribulacionista diz assim que não tem a palavra igreja nesse conjunto de textos bíblicos, não é só isso que o pré-tribulacionista afirma. Presta atenção, João está escrevendo um livro e ele usa a palavra igreja. Não é que João nunca usou a palavra igreja no livro do Apocalipse, mas ele usa ela repetidas vezes nos 3 primeiros capítulos. E daqui a pouco João silencia sobre a palavra igreja e ele vai usar toda uma linguagem que descreve os judeus. Os 144 mil são judeus, embora não sei qual a tua visão, talvez seja aliancista, né? E entenda os 144 mil como um símbolo da igreja. Mas as 2 testemunhas são judias, são israelitas. Agora,
esses anjos estão pregando também durante o período da grande tribulação. Então, assim, a pergunta é, por que o apóstolo João, que conhece a palavra eclesia, que usa ela reiteradas vezes nos 3 primeiros capítulos, e daqui a pouco ele para de usar. E aí ele se volta a uma linguagem de Daniel. Inclusive, ele vai, por exemplo, capítulo 12, que o senhor citou. Quem é essa mulher aqui e o dragão? É a nação de Israel, porque não é a igreja que pare Jesus. É Jesus que edificou a igreja, não é a igreja que edificou Jesus. Quem dele nasceu o Messias? A nação de Israel. Você acredita que a 70ª semana de Daniel só se aplica aos judeus? Evidentemente, a profecia é para Israel, para a sua santa cidade, para o seu povo. Inclusive, é muito interessante, porque todo esse contexto aqui agora é judaico. João vai recorrer a uma outra linguagem. Ele para de usar o termo igreja e ele recorre à linguagem e a expressões usadas em Daniel, a profecia das 70 semanas. Inclusive aqui, olha, quando essa mulher, ela se recolhe e ela fica protegida por 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos e a metade de 1 tempo. De onde ele está tirando essa linguagem agora, João? João está tirando essa linguagem de Daniel, capítulo 9. E aonde que os santos aqui, João está citando os santos capítulo 13, quem são esses santos aqui agora na mente de João? Mais uma vez são os santos de Daniel capítulo 7, verso 21. Ele vai fazer quase que uma referência, ipsilíteres de Daniel 7, 21, que diz que o dragão, a besta, fez guerra aos santos e os venceram. Na mente de Daniel, na linguagem profética de Daniel, são os judeus ali. E João agora recorre a essa linguagem de Daniel. Ele para de usar uma linguagem neotestamentária e começa a utilizar termos, linguagem. Ele quase que cita ipsilíteres, textos de Daniel capítulo 9, texto de Daniel capítulo 7, porque agora a mente de João entende que a igreja já não está mais presente. Então não é simplesmente dizermos que não está a palavra igreja. Não está a palavra igreja, é muito curioso, porque João cita ela fartamente até o capítulo 3, depois ele para de citar, e todo o simbolismo aqui do capítulo 4 ao capítulo 19 diz respeito a Israel. E aí? Então o argumento é muito mais sofisticado do que simplesmente dizer não aparece a palavra igreja, logo a igreja não está. É uma questão de referência verbal e real. Vai, Johnny, evangelista Johnny, vamos lá, tá bom o negócio. Apocalipse começa sendo direcionado para as igrejas, as 7 igrejas da Ásia e não para judeu. E finaliza também direcionando para a igreja e não direciona nenhum momento para judeus. Apesar de mencionar em sentidos, como menciona a Babilônia. Babilônia existe nesse tempo? Não existe. No tempo futuro existe Babilônia? Não existe. Mas menciona judeus, menciona. Só que a carta, ou melhor, o livro do Apocalipse, no início ele é direcionado para a igreja e finaliza também direcionando para a igreja. Apocalipse 22, no verso 16, fala assim, ó, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. As igrejas, ele finaliza que é para as igrejas. Imagina que Jesus manda o Apocalipse para as igrejas, só que não serve mais para as igrejas. Só os primeiros 4 capítulos que servem, o resto não serve. Ficaria muito incoerente a entender dessa forma, né? O que Jesus falou. Não serve por tua conta, né? É palavra de Deus. Então toda a escritura é inspirada. Então serve para a igreja. Então, será que esse texto não está se referindo à aplicação do cumprimento da 70ª semana de Daniel na concepção de que aquilo é para os judeus? E aí ele termina porque a igreja, está lá no capítulo 21, 22 de Apocalipse, ele cita a igreja, ele cita a noiva, quem quiser bem tome de graça da água da vida, mas neste contexto ele coloca a descrição da 70ª semana de Daniel para os judeus, não é isso? Eu concordo. Que há de vir? Eu concordo que essa profecia de Daniel tem a ver com esse tempo, sim. Eu concordo com isso. Agora, concordar que isso só serve para judeus, eu iria contra o próprio Apocalipse. Eu iria contra os evangelhos. Porque os evangelhos, Paulo, mas você Jesus concorda fala... que Daniel 9 é para aplicação para judeus? A 70ª de Daniel ou não? Chama de povo de Deus. Mas... Hoje nós como crentes, salvos em Jesus, igreja, nós somos povo de Deus. Mas aí a revelação contínua... Mas nós somos povo de Deus. É uma questão de exigência. Sim, nós somos povo de Deus, mas você não vai me induzir. Sim, nós somos povo de Deus, mas você... Mas você não vai induzir a resposta. Ó,
Se Daniel 9, querido irmão, Daniel 9, a igreja na concepção de Mateus 16 existia ali? Não. Então, é uma profecia sobre a igreja? Sobre o povo de Deus. Não. A igreja, irmão, eu estou te dizendo, é a igreja. Não, Aquela igreja, não tinha, exatamente. Não então tinha. é anacrônico colocar a igreja ali. Se fosse uma profecia, eu concordava. Mas ao juízo exegético do texto, está se referindo ao povo judeu. E aí essa que é a questão. Mas tudo bem, pastor. A defesa é essa. A defesa é essa, querido. Só perguntando para você. Sim. Se a Bíblia diz que nós seremos livres da ira, será que aí que essa é a discussão, a continuação da 72ª Daniel, a partir daí, se não, que texto bíblico diz que não é isso? Bom, se a gente pegar só esse texto, a gente partiria para esse tipo de pensamento. Só que se a gente pegar as continuações, todas as outras profecias, a gente vai chegar a outra conclusão. Primeiro, essa Quais, que eu falei. por exemplo? Primeiro, essa que eu falei. Povo de Deus, ele está falando do povo de Deus. Ele não está falando simplesmente, é o povo de Israel. Porque nós vemos o Apocalipse se cumprindo diante do povo de Deus. E se a gente pegar aqui, no Apocalipse 7, no verso 9, fala assim, pois olhei diante de mim, estava uma grande multidão. E não era só judeus, olha só essa grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas e clamando em alta voz. E no verso 14, o João lhe responde a pergunta do anjo, de onde que eles vieram, quem são? E ele responde, o anjo, esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Quem alveja as suas vestes no sangue do Cordeiro, quem lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, é a igreja, é povo de Deus. Não quer mencionar que é igreja, a palavra igreja, é povo de Deus. Se lá em Daniel era povo de Deus, a igreja continua sendo povo de Deus? Antes do arrebatamento, é povo de Deus. Só para ler para você, então, Daniel 9:24, está escrito aqui, 70 semanas de Daniel estão determinadas sobre teu povo, o pronome povo de Deus. É demonstrativo, e sobre a tua santa cidade, a conjunção é aditiva. Santa cidade está falando de Jerusalém, então é o povo de Jerusalém. Olha, veja que interessante. Mas, então, toda a Bíblia serve. Mas para que serve para nós esses capítulos aqui da Grande Tribulação? Para nossa advertência, para nós ensinarmos, para nós discipularmos, nós mostrarmos para se levantar na primeira ressurreição. Sim, e são doutrinas bíblicas, tá? Então você vê, agora, olha o capítulo 12. Capítulo 12, quem que é essa mulher aqui? Essa mulher é Israel de novo. Olha o que João vai fazer. João vai falar o seguinte: o dragão viu que tinha sido tirado para a terra, perseguiu a mulher e tal. Aí diz assim, olha, mas foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que voasse para o deserto, para o seu lugar, onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Olha que linguagem profética diferente que o João está usando. Ele não usa esses termos nos 3 primeiros capítulos, porque ele está falando para a igreja de gentios. Mas agora João se volta falando, olha, israelita conhece essa linguagem. E aí ele volta para o capítulo 9, aqui nesse caso já é o capítulo 9 de Daniel, que está falando sobre a segunda metade da grande tribulação, que é justamente 3 anos e meio. Um tempo, 2 tempos, 3 tempos e metade de um tempo, mais 3 anos e meio. Ou seja, a gente tem que perceber isso na literatura joanina. João agora está voltando para o Antigo Testamento e falando que esse contexto agora é judaico. Pastor, sabe quem mais conhece sobre esse termo também, além dos judeus? Crentes, a igreja que estuda a palavra do Senhor conhece esse termo, tempo e tempos e metade de um tempo. Conhece? Conhece, a igreja conhece. Conhece por causa da revelação profética, mas não é para a igreja. Exatamente, pastor. Então a igreja conhece. Os judeus conhecem, e a igreja, posso até falar que hoje em dia, a igreja conhece muito mais do que os judeus, esse termo aí, porque a gente que estuda a respeito da volta de Jesus. Então a igreja conhece esse termo. E além disso, a igreja conhecer esse termo, a igreja conhece muito bem esse termo aí, a gente falar que existe divisão entre igreja e judeus, israelita, gentios convertidos e israelita convertido ou não, se a gente fizer esse tipo de afirmação, a gente está indo contra o Novo Testamento. Se a gente pegar Romanos 10, no verso 12, Paulo fala assim, não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocarem. E aí é um termo a respeito da de salvação. Se a gente pegar Gálatas 3, no 27,
27 fala assim, ó: todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Nisso não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. E no final, no verso 20 vai falar assim, ó: pois sois todos em Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. E ele fala isso para crentes. Segura aí, igreja. servo de Deus. Você volta aqui, ó. Pessoal, é o seguinte, nós vamos encerrar no Dial, na 105.7, nós vamos voltar. A questão é o seguinte...